Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero muito agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu lar, pela sua família, porque os ventos têm soprado, mas nós estamos aqui firme e forte com Jesus. E nesta noite de quarta-feira, o culto da família é um culto que nós esperamos todas as quartas-feiras que ele aconteça. E eu fico feliz por estar aqui mais uma vez junto com vocês para adorarmos ao Senhor, para meditar na palavra, para meditar nos louvores. Então eu convido você a orar comigo neste momento. Justo e maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por este momento lindo, maravilhoso e agradável, por estarmos na tua presença, Pai. Deus, muito obrigada porque o Senhor tem nos guardado. Muito obrigada porque o Senhor tem nos dado os livramentos que necessitamos. Pai, abençoa, Pai, nesta noite, e todos os dias da vida dos meus irmãos, que eles possam ser alcançados com bênçãos celestiais. Guarda o teu povo, meu Pai. Livra o teu povo, meu Deus. Deus, é assim, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos pelos membros e congregados deste lugar, que todos sejam alcançados com as bênçãos celestiais. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, assim nós oramos, Pai, e em tudo nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jonas, capítulo 2. Glória a Deus. Jonas, capítulo 2. Na minha Bíblia está em 1560, o número da página. Quando nós falamos de Jonas, logo nós pensamos numa pessoa desobediente, porque Jonas, Deus ordena a ele que ele faça, que ele vá fazer algo em uma cidade, e Jonas vai para outro lugar. Mas o que nós vamos falar nessa manhã é sobre o poder da oração. Quando você ora com o seu coração, com a sua alma, Deus ouve a nossa oração. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz assim, o título diz: Jonas, no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Jonas em perigo, ele ora e Jesus salva, Jesus livra ele da morte, né? E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha que coisa maravilhosa. Jonas estava num lugar que aos olhos humanos ali não tinha saída mais, não tinha. Mas quando Jonas levanta o seu pensamento a Deus, quando ele se direciona a Deus em oração, Deus ouve e o milagre acontece. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Versículo 4. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Aqui ele pensou: eu estou lançado à sorte, né? Tipo isso. Eu estou lançado à sorte, mas eu creio que eu vou voltar a ver a santidade do Senhor. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Se coloque agora no lugar de Jonas. No ventre do grande peixe, as algas, diz que se enrolavam na cabeça de Jonas. Mas ali ele estava com fé que ele não ia ser morto, ele não ia ser devorado. Versículo 6.
Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus. Versículo 7. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Oh, coisa maravilhosa, Deus. Olha, pecar nós pecamos, desobedecer a Deus nós desobedecemos porque nós somos assim. Mas o que conta é quando eu peco, quando eu desobedeço a Deus, o que conta é o meu arrependimento. Quando eu me arrependo de coração, Deus me ouve. Então foi isso que aconteceu com Jonas. O versículo 8. Os que observam a vaidade, vãs deixam sua própria misericórdia. E o versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Aqui Jonas fala: o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas. Eu estou falando para crente. Quando você crê, quando você ora, quando você obedece a Deus, Ele nos ouve. Então, o período que nós estamos vivendo é um período de orar, e orar muito, se sacrificar diante do Senhor. Sacrifique-se com a sua oração, porque livramento Deus dá, assim como deu a Jonas. Vamos obedecer a Deus, irmão Léo? Amém. Oh, glória! Isso é o quê? Dever nosso, obedecer a Deus. Então nós vamos entoar o hino de número... Cadê, meu Deus? ...223. O hino 223. Levantai os vossos olhos. Levanta os seus olhos nessa noite e olha para Jesus. Não olha para o que está acontecendo ao teu redor. Olha para Jesus. Então ele diz assim: levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão broto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer ao bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para me ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Ser arrebatado eu para o céu quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai vossos olhos já.
Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Glória a Deus. Levanta os teus olhos, crente, para o céu. Olha para Deus, olha para Jesus Cristo, olha para o Espírito Santo de Deus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Mão ao arado. Isso aqui é algo que muitos estão sofrendo, justamente porque colocou a mão no arado e olhou para trás. Coloquei minha mão no arado, mas o trabalho é pesado, eu não quero fazer. Olhou para trás e o que é pior, que depois tem que voltar para fazer. Igual Jonas. Jonas, Deus manda ele fazer algo, ele não vai, ele não faz. O que acontece? Ele voltou para fazer com sofrimento. Então é melhor nós obedecermos a Deus com alegria, com a força de Deus, com o amor de Deus. Isso não tem preço. Então é o hino 394. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te consolará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Glória a Deus. Então é assim, meus irmãos, firme nas promessas de Jesus, obedecendo a Ele, ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Seu amor proclamando, vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. O arrebatamento vai vir e quem conhece a palavra de Deus vai ficar para salvar ainda os que ficarem. Igreja, não queira ficar para o segundo, lá no primeiro, porque a aflição vai ser grande, o sofrimento vai ser grande. Então, vamos obedecer a palavra de Deus, porque este é o canal de nós irmos no primeiro arrebatamento. E eu quero muito agradecer, meu Senhor, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Eu quero também pedir aos que perderam seus familiares, tenha paz, pense que nós somos de Deus. Ele nos coloca aqui
e chega o tempo que Ele vem e nos recolhe também. Não fiquem tristes. A minha irmã Casside, ela anda com insônia. Orem por ela. Eu quero dizer para vocês que não é fácil ficar viúvo não, gente. Não é fácil ficar viúva, não é fácil. E ela disse que anda com muita insônia, anda dormindo pouco, acorda. Mas nós devemos pensar que o Deus, Ele é o nosso marido também. Ele não nos abandona nunca. Nunca Ele vai nos abandonar. Quando a noite chega, Ele está com nós. Quando o dia amanhece, Ele está com nós. Então, tristeza não vai resolver a vida, não vai trazer de volta aquilo que nós perdemos. Então, eu agradeço a Deus, porque Deus, Ele tem sido meu marido 24 horas, junto comigo ali, coladinho comigo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Senhor, receba, meu Pai, a Tua palavra que foi falada aqui nessa noite. Abençoa também os louvores, porque o louvor também foi o Senhor que deixou e é tudo muito lindo. Pai, muito obrigada. Abençoa os Teus familiares, meu Pai, os Teus filhos, aqueles que Tu gerou, aqueles que Tu, Pai, colocou no mundo. E o Senhor tem responsabilidade com cada um de nós quando nós andamos na direção do Senhor. Muito obrigada. Receba este louvor, esta adoração, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então eu quero convidar o nosso irmão Leonardo, que eu falei, não porque eu gosto de falar, porque eu falo de brincadeira. O irmão Leandro. Mas é brincadeira que eu falo, eu sei que tá. Deus te abençoe, meu filho. Então o espaço agora é todo do nosso irmão Léo. Amém. Eu quero que você se coloque de pé e abençoe esse menino velho. Esse menino é novo. Menino velho. É menino velho. Mas é tão bom. Justo e maravilhoso Deus e Pai. Aqui está o teu filho, Pai. Deus, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos amarmos uns aos outros e juntos adorar o Senhor. Pai, abençoa o teu filho. Oh, Paizinho, a esposa dele está lá naquele lugar, onde lá tem muitos vírus, mas nós te pedimos que o Senhor coloque imunidade na Camila, na pastora Débora, na Juliana, como também naquele povo que trabalha lá, o empresário, o dono daquela empresa, que o Senhor também abençoe. Abençoa o teu filho, abençoa as filhas dele também, Pai. Guarda, abençoa toda a família do teu servo. E que a palavra que for ministrada agora não saia vazia da nossa mente nem do nosso coração. Deus, abençoa o teu filho com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém, irmão Léo? Amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Esse aqui você não quer, né? Não, filho, obrigado. Paz do Senhor, igreja. Só aos irmãos e às irmãs com a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui novamente para poder ministrar, falar algo de Deus, que Deus colocou no meu coração. E o interessante, irmão, é que, pastor, é que antes da irmã Dina me convidar para poder estar trazendo a palavra, Deus já tinha ministrado no meu coração a palavra, a mensagem, e Deus testificou de diversas formas, inclusive agora com o que a pastora acabou de ler, com o que a pastora acabou de cantar, inclusive, Deus testificou tudo, né? E os dias que nós estamos vivendo são dias de reflexões, dias de angústia para algumas famílias, para nós também como igreja, porque nós também sentimos a dor do nosso irmão. Verdade. Dias de olhar para o nosso alvo, não que nós não estivéssemos olhando antes, mas hoje nós temos que olhar mais do que nunca, porque é chegada a nossa salvação. Agora é a hora derradeira, é a hora que nós temos que estar nos posicionando diante de Deus, diante dessa situação e nos colocando verdadeiramente como adoradores, verdadeiramente como cristãos, verdadeiramente como pessoas que buscam a santidade. Porque a palavra diz que sem santidade nós não veríamos a Deus. Ah, irmão, quer dizer que eu não tenho que pecar? Não.
quer dizer que você tem que ser separado do mundo. Glória Você a tem que Deus. se separar das coisas do mundo. Você tem que ser, se o mundo está indo em uma direção, você vai em outra. Porque a amizade do mundo é inimizade para com Deus. Verdade. E assim, foi muito marcante a palavra que Deus colocou no meu coração. E é um texto que muito conhecido. Abra a sua Bíblia em Mateus 25, te convido a abrir comigo. É um texto bem conhecido, né? Onde Jesus ele faz uma parábola, onde ele fala em uma parábola. E foi muito forte que Deus falou no meu coração através dessa mensagem. Antes da irmã me convidar para poder estar ministrando, e Deus falou: você vai trazer essa mensagem. E aí nós somos obedientes, como a pastora acabou de falar da obediência, então vamos lá, né? E a palavra de Deus diz assim, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Glória a Deus. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós ide, antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, essa é uma palavra muito decisiva na vida de todo cristão. E para fazer uma introdução sobre esse texto, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive na semana passada, onde eu olhei para o céu. Eu estava vindo do banco, eu estava chegando em casa e eu olhei para o céu. Eu tenho muitas experiências com Deus assim, quando eu saio, né? Porque eu gosto de estar orando. E aí eu olhei para o céu, e aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a respeito do que é o céu. Glória a Deus. Porque nós, na nossa visão humana, a gente tem uma ideia do que é o céu. A gente pensa assim: lá vai ter isso, lá vai ter aquilo, lá vai ter não sei o que. Alguns teólogos entram numa linha, outros em outra. Mas a verdade verdadeira é que nós não sabemos o que tem lá, nós não sabemos o que Deus preparou para nós lá. E aí o Espírito Santo começou a ministrar acerca daquele texto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Ou seja, eu não tenho a noção, a dimensão do que vai ser o céu, porque eu, no meu olhar humano, ele é limitadíssimo. Deus, ele é atemporal, mas eu sou totalmente temporal. Você é temporal, porque você precisa de um relógio para poder marcar as coisas. Eu preciso almoçar meio-dia, eu preciso trabalhar a tal hora, eu preciso fazer isso tal hora. Mas Deus, ele não está condicionado a tempo. Então, imagina o que Deus preparou para mim e para a tua vida. E aí eu comecei a indagar, assim, a me indagar e falar: cara, o que é um prazer humano? Porque se você for parar para pensar, hoje eu tenho um celular, e esse celular, ele pode sim me gerar um certo prazer, assim, de ter um celular para falar com as pessoas, para poder mandar mensagem, mas
falando a verdade, irmão, isso aqui, o dia que vem um problema na tua vida, você não vai olhar, ô celular, me ajuda. O celular é apenas um objeto ali que você tem, que vai te gerar um certo prazer ali de você se comunicar, de você assistir um vídeo, de você, enfim, assistir algo. Beleza, você tem um aparelho desse. Agora, a partir do momento em que você tem um Deus vivo, um Deus que é um Deus orgânico, que não é um Deus como uma madeira, como um ferro, mas é um Deus puro, verdadeiro e orgânico, ele é um Deus vivo. A partir do momento que você tem esse Deus, você vai clamar a Ele. Então eu começo a analisar que as coisas do mundo que nós temos aqui não passam de meros prazeres que a gente tem. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um celular, eu tenho um computador, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas isso vai tirar um prazer momentâneo. Mas na verdade o que preenche mesmo as nossas vidas é a presença de Deus. E aí eu vou analisando esse contexto, e aí Deus foi ministrando no meu coração acerca disso. E aí Deus começou a falar, nossa, olha, isso aqui que você tem, tal, não sei o que, tal. Agora você imagina o que eu estou preparando para você. Imagina o que Deus está preparando para nós no céu. Glória a Deus. Né? Então assim, a gente não tem a noção. Agora eu penso, uma coisa que é pontual dentro desse contexto. Aqui nós passamos aflições, nós passamos lutas, nós passamos tristezas. No céu não haverá dor, no céu não haverá choro, no céu não haverá luto, no céu não haverá pranto. Amém, Jesus. Então, quando eu começo a analisar isso, eu vejo o seguinte, irmão. Eu preciso buscar minha salvação com unhas e dentes, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Porque a minha salvação é algo mais importante, é algo crucial na vida de um cristão, é a salvação. E nós vivemos dias exatamente voltados a isso. Eu não estou dizendo que eu não preciso de um bem material, eu não preciso, eu preciso, o carro, por exemplo, facilita muito a vida da gente, celular facilita, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você precisa disso. Agora você depende de Deus. Quando você passa a depender e se tornar escravo de algo que nós temos aqui, você acaba deixando Deus em segundo plano. Precisar de algo é uma coisa, agora depender é só de Deus. A minha filha tem 3 anos. Para ela comer, ela precisa de mim, ou da mãe. Ela precisa de alguém para preparar o alimento para ela. Né? Ela já consegue comer sozinha, mas alguém precisa preparar aquele alimento. Assim somos nós diante de Deus. Você muitas vezes pode até conseguir comer sozinho, mas quem prepara o alimento é o Pai. E o alimento dele é puro, é sólido. É um alimento que vai te fortificar. Agora, o grande ápice do que nós lemos aqui é salvação, irmãos. Igreja, nós precisamos buscar nossa salvação, precisamos estar vigilantes, precisamos estar em oração, porque o grande dia se aproxima. Né? Então, essa experiência que Deus me deu, e aí eu comecei a meditar um pouco, sabe, sobre isso. Falar, poxa, eu preciso buscar mais por salvação. Eu preciso me lançar diante de Deus e vigiar. Acima de tudo, vigiar. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, dentro desse contexto, nós vemos que eram 10 virgens, né? 5 eram loucas e 5 prudentes. O detalhe, irmãos, é o seguinte. As 10 virgens, elas representam nós como cristãos. Tá? Significa o seguinte. Todas elas, parafraseando essa parábola, todas elas eram cristãs, acreditavam em Cristo. Agora, o grande segredo nós vemos aqui 2 tipos de cristãos. Aquele que se prepara para as bodas, aquele que se prepara para a volta do seu noivo, porque nós somos a noiva, Jesus Cristo, o noivo. Glória a Deus. E aqueles que estão dispersos, aqueles que, não, vamos lá, empurrando com a barriga. Então, dentro desse contexto, quando o esposo demora a chegar, elas automaticamente adormecem. Adormecendo, irmãos, significa o seguinte, tem um detalhe importante quando Jesus ele estava ali no Getsemane, que ele foi orar, e ele falou para os discípulos, vigiem aí, tá? Eu vou orar. E os discípulos, adormeceram. Quando os discípulos adormecem ali, dentro desse contexto que a gente está analisando, eu entendo que
muitas das vezes nós vamos fraquejar sim, nós vamos adormecer sim. Mas o chamado do noivo, quando ele vem, opa, aí entra aquela palavra, desperta tu que dormes. Oh, glória. Desperta. E quando você desperta, opa, você tem que estar de prontidão, como a pastora falou sobre um bom soldado. Está de prontidão, porque automaticamente as pessoas que estão dormindo, quando elas acordam como? Meio aérea, não é? Tipo, como é que... tá. Nós precisamos acordar, despertar de uma forma que, opa, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Então, o que acontece? Quando nós analisamos esse contexto, 5 dessas virgens se prepararam. Estavam, preparadas. E quando elas despertam, elas estão o quê? Preparadas. Glória a Deus. Mas, porém, 5 outras estavam totalmente desprecavidas. E aí, como é que está a tua vida espiritual hoje? Como é que está a tua reserva diante de Deus de oração, de leitura da palavra? Nós temos que estar preparados. Porque quando o grande dia chegar, nós vamos, opa, estou aqui, Senhor, pronto para o encontro contigo. Então, quando o esposo chega, aí entra aquele desespero, né? Meu Deus, chegou, e agora? Assim vai ser o grande dia. Assim será o grande dia da vida de Jesus. Vai ser um grande desespero. Porque para quem não estiver preparado, porque quem não estiver preparado vai falar, meu Deus, e agora? Foi. E aí, automaticamente, o que elas fizeram? Qual a primeira coisa que você faz? É dar um jeitinho. O homem, o ser humano, ele sempre quer dar um jeitinho para uma situação para ele poder se beneficiar. E aí, o que elas pensam? Não, vamos pedir prestado para ela. Vamos dar um pouquinho. Irmãos, aprenda uma coisa, a salvação ela é individual. Glória a Deus. Não adianta eu buscar pela salvação da minha esposa, nem ela buscar pela minha. Eu busco pela minha, ela busca pela dela, você busca pela sua. Glória a Deus. Salvação ela não é compartilhada. Vai chegar naquele grande dia, eu vou puxar o pé da pastora, eu vou junto. Não. Ninguém vai te carona. Ninguém vai de carona, não é, pastor? Oh, Salvação é individual. Então não adianta naquele grande dia você, ô irmão, me dá um pouco do seu azeite aí, porque a minha lâmpada se apagou. Não adianta. Porque naquele grande dia você tem que estar com o seu azeite. Glória a Deus. Você tem que estar preparado. E aí as virgens prudentes falaram, olha, não posso, né? Imagina, pastora, você paga o preço, você ora, você busca, você clama ao Senhor, você crê em Jesus, chega naquele grande dia, pastora, deixa eu ir para o céu no teu lugar. Tem jeito não? Não dá, né? Não. Uai, como é que a gente vai fazer? Né? Até porque isso nem existe, né? Não teria nem cabimento. Então, automaticamente, nós analisamos que o que elas fizeram? Elas foram atrás de comprar o azeite. Né? E aí, comprar o azeite, irmãos, já tarde. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai. Vigiai significa você está pronto, está preparado. Porque não adianta naquele grande dia você se ajoelhar e falar, Senhor, tem um filme, Deixados para Trás, chamado Deixados para Trás, que ele conta um contexto bem interessante. Que o próprio pastor que pregava, ele ficou, porque ele não acreditava naquilo. E aí quando ele fica, o que ele vai fazer? Ele vai se arrepender. Só que ali já era tarde. Por quê? Porque ele estava sem o azeite. Talvez você hoje esteja a lâmpada na tua vida, só que a tua lâmpada está apagada. Então agora é a hora de você buscar o azeite. Glória a Deus. Porque se a tua lâmpada estiver apagada, quando o noivo vier, ele não vai te encontrar. E não adianta depois você tentar acender essa lâmpada e bater na porta. Porque a porta já vai estar fechada. Então, automaticamente, irmãos, é hora de nós buscarmos pelo nosso azeite. Talvez você hoje não tenha nem a lâmpada. É hora de ter a tua lâmpada. Quem representa a lâmpada? É a palavra de Deus. Quem representa o azeite? É o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, para a gente entender esse contexto, quem é o esposo? O noivo.
é Cristo. Quem são as virgens? Representa a igreja. Quem é a lâmpada? A palavra de Deus. O azeite, o Espírito Santo. As virgens loucas representam os que dizem seguir a Cristo, porém não os obedecem. O segredo de uma vida cristã de excelência é a obediência. Porque se você obedece, você vai fazer tudo como está escrito aqui. Tudo como está escrito na palavra de Deus. Se você obedece a Jesus, se você obedece a palavra de Deus, você vai orar, você vai vigiar, você vai jejuar, você vai meditar na palavra, você vai louvar, você não vai falar mal do seu próximo, você não vai cobiçar ninguém, você não vai pecar nem contra Deus, nem contra o seu próximo. Automaticamente, se você obedece, você vai estar no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Só que essas virgens loucas, elas não obedeceram. Sabe aquela pessoa que está dentro da igreja e, eu vou para a igreja, mas e a sua vida espiritual? E o seu caráter? E como é que tem sido o meu caráter, a minha vida espiritual diante de Deus? Isso é o que vai valer. O que vai valer não é o quanto você vai para a igreja. O que vai valer naquele grande dia é o tempo que você esteve com Deus na igreja e lá fora. Jesus, glória a Deus. Porque muitas pessoas nessa pandemia estão caindo a máscara. Por quê? Porque não tinham o azeite. Tinha a lâmpada, mas não tinha o azeite. E quando não se tem o azeite, a lâmpada ela se apaga. E quando a lâmpada se apaga, a tua vida espiritual é morta. Porque quem é a lâmpada? Quem vivifica as nossas vidas através do conhecimento de Deus? A própria palavra. Amém. E a palavra é essa lâmpada. Só que essa lâmpada ela depende do azeite para ela ficar acesa, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que te move a buscar. É o Espírito Santo que te move a entender o que está escrito. É o Espírito Santo, a palavra de Deus, que nós não sabemos nem orar. O Espírito Santo de Deus que nos ensina tudo, acerca de todas as coisas. Então se você não tem o azeite, que é o Espírito, automaticamente não adianta você ter a lâmpada. Você precisa ter os dois. E os dois precisam estar... Você precisa estar buscando sempre. Tá? E aí, então, elas vão em busca do azeite, né? No versículo 8 diz assim, ó: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Como eu disse lá atrás, as prudentes se negaram a dividir o azeite, né? Como eu falei, a salvação individual, né? E aí elas mandam comprar. As loucas, o que é interessante nesse contexto, as loucas, elas achavam que elas iam ser salvas com azeite alheio. Olha aí. Não, eu vou tomar um pouquinho daquele azeite daquela fulana ali. Não, eu vou ficar confiando na oração da minha mãe, porque Deus, minha mãe está me cobrindo o coração, então eu posso, estou bem. Não, mas o pastor está orando por mim, então, não, está tranquilo. Né? E aí você não vai ser salvo por isso, irmão. Você vai ser salvo pela tua busca individual, particular com Deus. Glória a Deus. Não adianta achar que o fato de sua mãe, minha mãe é uma mulher de oração, inclusive ela me ensinou sobre isso. Eu estava até compartilhando com o pastor esses dias, a minha mãe ensinou que falta de oração é pecado. Ela me ensinou, e eu ficava, mas... E aí Deus foi e me trouxe a revelação disso. Gente, não adianta eu só achar que, a pastora está buscando, o pastor está buscando a minha mãe, o meu pai, o meu tio, sendo que eu mesmo não vou me colocar, me posicionar diante de Deus. Então essa mensagem é uma mensagem de posicionamento, é uma mensagem de eu estar no centro da vontade de Deus, eu entender que eu preciso estar no centro da vontade de Deus. E o interessante é que elas foram atrás do azeite, então. Por quê? Porque elas se sentiram numa situação de perdida, perplexa, porque elas não estavam preparadas. E o que a palavra de Deus fala? Prepara-te, porque o dia da nossa salvação está próximo. Prepara-te, porque a vinda de Jesus ela é iminente. Quer as pessoas creiam ou não, Jesus está voltando. Amém, Jesus. As coisas estão acontecendo a uma velocidade muito rápida, né? Estão falando, se você liga os noticiários, estão falando em coisas assim que eram inimagináveis há anos atrás.
em termos de tecnologia, coisas que a Bíblia mesmo já dizia lá atrás, há muitos anos atrás, estão falando sobre isso. Então as coisas estão acontecendo a uma velocidade incrível. E automaticamente nós temos que nos atentar, olhar, quando a palavra fala, olhar e ver os sinais dos céus. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas no mundo todo está acontecendo diversos barulhos no céu, né? Diversos sinais aí. E as pessoas estão achando que não, isso a ciência explica. A ciência tenta explicar tudo. Né? A ciência tenta explicar que o homem veio do macaco, que houve um Big Bang, que a criação foi vinda de um Big Bang. A ciência é inimiga da palavra de Deus. A ciência e a palavra de Deus andam em paralelos. Porque enquanto a ciência acredita em algo que é humano, a palavra de Deus, ela vai te mostrar que nós vivemos pela fé. Amém. Ah, irmão, você está querendo jogar médico? Não, eu não estou querendo jogar ninguém fora. Nem nada do que os cientistas estudaram, não. Eu estou querendo dizer que nós não andamos crendo em ciência. Embora nós precisamos sim de médico, precisamos sim da ciência. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós dependemos de Deus, da palavra de Deus. Não adianta eu colocar a minha expectativa no médico, pode ser o melhor do mundo. É tanto que você vê que diversas pessoas que têm muito dinheiro, né, elas estão sofrendo desse mal e estão padecendo, estão falecendo por conta exatamente disso. O homem ele não pode fazer nada por você, mas Deus ele pode fazer tudo. Deus ele te garante salvação, algo que crê ele garante salvação. Então, o interessante, Jesus ele fala o tempo todo para nós buscarmos o reino de Deus. Então, ninguém aqui está desavisado. Quando Jesus voltar, não vai ter ninguém assim, mas eu não sabia. Porque Jesus está o tempo todo falando, buscar o meu reino. Mateus 6,33 fala sobre isso. Sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Só que o que as pessoas estão buscando hoje? As demais coisas depois do reino de Deus e a sua justiça. Nós não podemos, irmãos, inverter os valores, inverter a ordem. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, as coisas do alto. Em primeiro lugar, a nossa salvação. É a nossa vida eterna. É orar. É pagar preço. É renunciar. Agora você imagina, você viver uma vida cristã e chegar naquele grande dia, você bater na porta e ela está trancada porque você ou eu não estocamos azeite. Verdade, meu Deus. Como é que eu estoco azeite, Léo? Não estou entendendo. Sabe como é que você ganha intimidade com uma pessoa? É através do diálogo. Verdade. Sabe como é que eu conheço uma pessoa? Conversando com ela. Existem pessoas que muitas vezes você olha e fala, não vou muito com a cara de fulano, não bato com aquela pessoa. Mas de repente você começa a conversar com aquela pessoa, você vê que aquela pessoa não é nada disso, daquilo que você pensou. Isso mesmo. E aí você começa a ter intimidade com aquela pessoa no diálogo. Como é que eu vou ter reserva de azeite? Conversando com Deus. Tendo intimidade com o Espírito Santo. Não adianta eu achar que, eu vou buscar o meu azeite pelo testemunho dos outros, pela experiência dos outros. Não, você precisa ter a tua própria experiência. Amém, Jesus. Então, quando Jesus fala buscar o reino, é para você estocar azeite, para você ter azeite, para você ter reserva, para você ter conhecimento. Eu só conheço a minha esposa porque eu converso muito com ela. Então eu sei o que ela gosta, eu sei o que ela não gosta. Eu sei quais são as manias dela, ela sabe quais são as minhas. Porque nós conversamos, nós estamos o dia todo ali juntos. Assim somos nós diante de Deus. Como é que você vai falar de alguém que você não tem intimidade? Como é que você vai ter reserva de sabedoria de quem você não tem intimidade? Aí chega naquele grande dia, você precisa, peraí, a minha reserva está aqui. O meu joelho está calejado. A minha língua já está trepidante aqui, porque tanto que eu falo com Deus, tanto que eu oro, tanto que eu medito. E aí você está com a sua lâmpadazinha e o seu azeite, para poder a lâmpada emanar luz. E essa luz é Jesus. Essa luz ela vem dele. Porque a palavra de Deus fala que ele é o verbo.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, automaticamente, buscar o reino de Deus significa eu entender que eu buscando o reino de Deus, a luz nunca vai se apagar. A luz, ela vai sempre estar acesa, porque a minha busca ao Senhor, ela vai estar me gerando azeite. Então eu falo para você, meu irmão, minha irmã, mantenha a chama acesa, não deixa a chama se apagar. Não espere o fogo, que é o Espírito Santo, se apagar para buscar o combustível, que é o azeite. Então você precisa buscar sempre. Sabe aquele momento que você está meio assim, brocochô, que você fala, ah, não, eu estou meio... E esse é o momento de você buscar mais. Porque nos momentos de mais lutas, eu estava até conversando com meu tio sobre canções, sobre composição, né? Sobre músicas que são compostas. E eu falei com ele assim, você já reparou que as canções mais, assim, tocantes mesmo, são as músicas que são feitas no momento de mais luta? Os mais velhos. São quando as pessoas fazem, sabe, por quê? Porque a música, gente, eu falo por ser músico, a música ela reflete aquilo que você está vivendo naquele momento. Então ela entra... Deus ele permite que ela penetre dentro de nós e é externado aquele sentimento. E muitas vezes aquilo que você está vivendo, agora, como é que eu vou externar a vida de Deus se eu não estou vivendo Deus? Como é que eu vou compor sobre Deus se eu não estou vivendo Deus? E aí entra as canções de hoje. Eu costumo falar muito com o pastor, e eu tenho muitos debates com a Camila a respeito disso, porque eu não consigo, em algumas canções, irmão, não estou me julgando melhor do que ninguém. Não estou, mas eu tenho canções que às vezes eu não consigo ver Deus. Eu falo porque eu conheço o mercado gospel, eu conheço o que é. Então, às vezes a gente entra, por quê? Porque falta o azeite, falta você conhecer Deus. Eu não posso cantar sobre Deus, eu não posso falar sobre Deus se eu não o conheço de verdade. Então, automaticamente eu vou pegar a experiência da pastora e vou cantar a experiência da pastora, porque eu mesmo não vivi nada daquilo. E fica aquele relacionamento superficial, fica aquela canção superficial, aquela canção que você pode até cantar sobre Jesus, você pode até falar sobre Ele, mas você não vai viver sobre Ele. Você não vai ter sua experiência com Ele. Você não vai chegar aquele dia e olhar igual eu tive essa experiência essa semana, de olhar para o céu e o Espírito Santo falar com você e falar, olha, o que eu tenho preparado para você é muito maior do que você imagina. Glória a Deus. Você já pensou sobre isso? Alguém já refletiu sobre isso? De parar para pensar, peraí. Cara, o céu é algo assim que eu não tenho uma noção do que é o céu. E aí eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, não fique de fora. Eu não quero ficar de fora, eu não sei contar você, mas eu não quero ficar de fora disso. Não quero. Então eu tenho que buscar, eu tenho que manter a minha chama acesa, eu tenho que ter reservas de azeite, para o grande dia que o noivo vier, a minha lâmpada está acesa e ele olhar, olha lá, ó. Porque não vai adiantar, irmãos, eu viver a vida inteira aqui e chegar naquele grande dia eu perder minha salvação. Misericórdia. As virgens insensatas deixaram para buscar o azeite quando o fogo se apagou. Então não vai adiantar. Sabe? Não vai adiantar eu deixar a minha chama se apagar e depois peraí que eu vou reacender. Pega as duas madeirinhas para fazer o fogo. Não vai adiantar. Não vai pegar mais. Não vai pegar mais. Não vai. Pode até pegar, tá? Mas aí na hora que você bater na porta, a porta vai estar fechada. Eu gosto muito do filme O Peregrino, Caminho para o Céu, e ele fala muito sobre isso, sobre essa mensagem, né? Que no final do filme, algumas pessoas conseguiram até chegar lá nas portas do céu, mas aí bateram, e aí vai ouvir aquela palavra que eu considero uma das piores coisas assim, que um ser humano pode ouvir. Apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Essa é pesada. Essa é pesada. Mas isso é para quem não guarda o azeite. Você guarda o azeite, você tem reserva de azeite. Então vamos lá. E aí eu pergunto, será que a gente tem deixado faltar o azeite e o fogo tem se apagado? O que é interessante, dentro disso que a gente está lendo, desse contexto todo, que a unção, ela falta quando a pessoa deixa de orar. A unção, ela falta quando a pessoa deixa de ler a Bíblia. A unção, ela falta quando a pessoa
deixa de testemunhar o que Deus está fazendo na vida dela. Sabe, as pessoas têm pensado, nossa, mas essa imensa pandemia, vocês estão indo lá para a igreja gravar vídeo, tem muita gente assim. Só que, irmão, pensa comigo, se eu não fizesse, o pastor, se a pastora, se a irmã Diná, se a pastora Débora não fizer, quem vai fazer? Você? Vai fazer da sua casa? Não, nós temos que, como a pastora falou, botar a mão, tudo que a pastora falou aqui foi tudo corroborando, botar a mão no arado. Porque talvez você pode se julgar melhor do que o outro e dizer, não, eu não preciso dessa palavra. Mas eu falo, irmãos, eu preciso dessa palavra. Essa palavra que eu estou ministrando é para mim. Amém, Jesus. E talvez você se julgue melhor e fale, não, eu não preciso dessa palavra. Mas outras pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Deus está tocando nela, o Espírito Santo está tocando nela agora. Amém, Jesus. Que ela precisa voltar a buscar. Aleluia. Ela precisa do azeite para poder acender sua lâmpada. Amém, Jesus. Então, muitas pessoas deixam para orar só na aprovação. E a palavra de Deus diz orar sem cessar. Então, por isso que eu digo, a minha mãe ela me ensinou isso, sabe? Sobre a oração. Falta de oração é pecado. Por quê? Porque a Bíblia manda você orar. Então, se você deixa de orar, você está desobedecendo a Deus. Isso mesmo. Não é? E eu não entendi. Eu falo, mas eu deixar de orar é pecado. Porque, peraí, irmão. Você conversa todo dia com sua mãe, com seu pai, com sua esposa, com seu filho. Poxa, você não vai conversar com Deus? Que foi, imagina, Deus ele te criou, ele te formou desde o ventre da tua mãe. Como é que você vai passar um dia sem falar com Deus? Oh, Jesus, é difícil, Pai. E aí você vai analisar e falar, peraí, então, nesse contexto, eu deixar de falar com Deus, eu estou pecando. Porque eu estou deixando de dar satisfação para quem me criou. Sabe quando você era adolescente, ou talvez você seja, e você tem que sair de casa, você tem que fazer o quê? Pai, mãe, a bênção, eu estou indo para a escola. Pai, mãe, eu estou indo no mercado. Pai, mãe, eu estou indo fazer alguma coisa. Você dá satisfação. Isso mesmo. Senhor, eu estou indo comprar um carro. É da tua vontade? Senhor, eu estou indo em tal lugar. É da tua vontade? Amém, Jesus. Nós temos que dar satisfação para Ele. Glória a Deus. Porque Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono. Então a falta de oração ela é pecado. Então entenda isso, irmão. Começa a orar a partir de hoje. Senhor, eu vou fazer um propósito de oração todo dia. Tem gente que vai dormir e não ora. Tem gente que levanta e não agradece a Deus. O seu primeiro bom dia tem que ser para Deus. O seu último boa noite tem que ser para Ele. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque Ele é o alfa e o ômega. Ele que te dá o ar, Ele que te dá a estrutura, Ele que te dá a saúde. Então, quando nós deixamos para orar só no momento de tribulação, até o ateu, né? A primeira coisa que acontece quando acontece alguma coisa, que o ateu fala? Ai, meu Deus! Só deixa para lembrar de Deus quando precisa. Quando está no ventre da baleia. Quando está no ventre da baleia. Olha aí, Tudo... Quando está no ventre, só deixa para orar a Deus, para buscar a Deus quando está no ventre da baleia. E essas virgens loucas, elas agiram assim, só deixaram para buscar a Deus naquele momento de aflição, no momento que elas se viram desesperadas. Agora, quando você tem azeite, quando você vai passar por uma luta, Deus já te prepara. Glória a Deus. Deus já prepara o seu coração. Ele avisa. Ele avisa. E Ele, te dá estrutura emocional, estrutura física, espiritual para você aguentar aquele rojão. Amém? Amém. A unção falta quando a pessoa fica dependendo de oração dos outros. Sabia? Minha mãe está orando, o pastor está orando. Não, então tá tudo ok. Só que aí quando você vai ver, quando Jesus chega para você e falar, me mostra as tuas mãos. Está vazia, porque você vive, eu muitas vezes posso estar vivendo de experiências dos outros, mas cadê as minhas? E aí eu olho para minha mãe e falo, poxa, mas tem um testemunho de um ministro de louvor que ele veio a público confessar o pecado dele, que ele mentiu. Alguns vão saber de quem eu estou falando. E ele, por quê? Porque ele estava contando testemunho nas ministrações dele, testemunho de outras pessoas, dizendo que era dele. E aí ele falava, porque aconteceu isso e isso comigo, não sei o quê. Só que aí depois ele pegou, o Espírito Santo incomodou tanto ele, que ele pegou,
confessou. Falou, olha, irmãos, igreja, eu quero pedir perdão, porque tudo que eu vivi foi uma mentira. Glória a Deus. Eu vivi de testemunho dos outros. Amém, Jesus. E nós precisamos ter nossa reserva diante de Deus. Eu não estou dizendo, irmão, que... o Léo está dizendo que o pastor, a pastora, minha mãe, meu pai, não podem orar por mim. Não. Eu não estou dizendo isso. Oração sempre é bom. Nosso grupo é maravilhoso, tem oração o tempo todo. Um pedindo pelo outro. Inclusive, o meu primo, por exemplo, meu primo já está zerado. Já está voltando a trabalhar e tudo. Amém. Lembra que eu contei lá? Meu primo, ele estava com dengue e pegou Covid. Hoje ele está 100% zerado. Deus curou ele. O poder da oração. Mas o que eu estou querendo dizer que é o seguinte: você não pode, você precisa da oração. Você não depende da oração dos outros. Irmãos, pastor, ora por mim. Amém, eu oro. Mas você tem que orar também. Porque as pessoas estão condicionadas as pessoas orarem por ela lá, agora eu posso relaxar. O profeta está orando por mim, ó, tranquilo, agora eu estou bem. Não vai você pagar o preço, não vai eu pagar o preço para você ver. A unção falta quando a pessoa se acomoda e não busca o renovo espiritual. Sabe quando você se acomoda, não, eu acho que eu já li a Bíblia demais, eu acho que eu já conheço muito. Eu acho que eu já orei muito, eu acho que... não sei, sabe? Quando você gera esse comodismo espiritual, você se torna escravo daquilo, de experiências passadas. Sabe aquela coisa, quando a Bíblia fala assim, que a palavra de Deus se renova toda manhã? O pastor até estava falando sobre isso na ministração de domingo, e ele falou sobre isso. Você pode fazer um propósito de ler o mesmo texto o ano inteiro. Cada dia ele vai falar de uma forma diferente com você. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então não adianta você achar que as suas experiências ou as minhas experiências passadas vão sempre frutificar. Porque eu preciso viver o novo de Deus. Glória a Deus. E o novo de Deus você vive todo dia. Experiências Deus te dá a todo momento. Talvez você não perceba, mas você está vivendo uma experiência... E está ao teu redor e você nem percebe. Muitas vezes por cegueira espiritual. Então nós precisamos entender que eu preciso estar, não estar acomodado. Eu preciso estar sempre buscando o renovo. Amém? Amém, Jesus. O noivo vem aí. Jesus está voltando. Então o que eu tenho que fazer como igreja, como noiva? Está preparado. Imagina no dia do seu casamento, se a noiva vai estar lá toda cheia de lama, toda suja, e vem o noivo bonitão lá. Você acha que o noivo vai querer casamento? Mas aí eu te falo uma coisa, talvez você esteja todo sujo de lama, todo amassado. É tempo do noivo te pegar, te dar um banho, te limpar, tirar toda aquela mácula, toda aquela sujeira, tudo aquilo que está, sabe, preso dentro da tua pele, entranhado. E ele vai pegar aquele escovão, sabe aquele escovão? E limpar. E te deixar pura e imaculada para o dia do casamento. Esse é o tempo de Deus, de te limpar. Talvez você esteja sujo, talvez eu esteja sujo hoje. É tempo da limpeza de Deus. Tá? A volta de Jesus, gente, é um fato. Tá? E ela acontecerá, queremos nós ou não. Como eu falei lá atrás, Jesus está voltando para aqueles que são dele. E talvez as pessoas pensem assim, não, mas isso é tudo, tem tanto tempo, os meus avós já falavam isso, que Jesus vai voltar, mas até hoje não voltou. Jesus está às portas. Então nós temos que estar preparados. Então o que eu digo para encerrar essa mensagem: prepara-te, porque é chegada a nossa salvação. Busque o teu azeite para que não venha faltar naquele grande dia a luz. Para que quando o teu noivo te achar, para que quando o noivo vier, ele venha te achar. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Amém, Jesus.
Espírito Santo de Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por este momento que nós tivemos aqui na tua presença. Eu venho te agradecer, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel. Obrigado, Senhor, por tua palavra ter adentrado os nossos corações. Obrigado, Senhor, por esse alerta que o Senhor nos dá a cada dia, da tua vinda, da tua volta. Que nós possamos ser prudentes, Pai, ao vigiar, prudentes em oração, prudentes, Pai, em saber que a tua vinda está próxima e que nós precisamos nos converter, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos buscar mais e mais o Senhor. Nós buscamos ontem, hoje nós temos que buscar o dobro e amanhã o dobro de hoje, porque nós precisamos, Pai, de Ti, nós dependemos de Ti. Obrigado, Senhor, por essa palavra ministrada, obrigado, Senhor, por você ter falado comigo e falado da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por essa oportunidade, eu agradeço a pastora, a irmã Diná, amém? Deus abençoe. Amém, Jesus. Obrigada. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa linda ministração da palavra de Deus. E eu quero dizer a você, igreja, não queira ficar viúva. Quando o esposo vier te buscar, você não ficar, porque ficar viúva não é bom, sozinho não é bom. Com Jesus vai tudo bem. Então nós queremos agradecer ao Senhor. Você que está aí em sua casa agora, dobre o seu joelho, ore o tanto que Deus colocar no seu coração, porque a oração é a chave da nossa vitória. E outra coisa também eu quero falar para a igreja. Igreja, o culto doméstico é algo tão lindo na nossa vida que você não sabe o quanto. Como é o culto doméstico? São um hino ou dois que você queira louvar, a palavra de Deus que você queira ler, leia, dobre o seu joelho e ore. Sozinho ou acompanhado, faça isso, que você vai ver a mudança que vai haver na sua vida. Quero agradecer, irmão Léo, pela palavra que foi linda, a palavra bem ministrada, que Deus tenha falado ao coração de cada um. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia chamado hoje, esse dia que o Senhor nos abençoou para que estivéssemos aqui. Senhor, abençoa a tua igreja na face da terra. Abençoa também, meu Senhor, os dizimistas e ofertantes da tua casa. Senhor, abençoa os teus filhos, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa retornar com o seu emprego. Abençoa também o quilo, meu Pai. Aqueles que têm contribuído com o quilo na tua casa, com a cesta básica, que o Senhor abençoe. Deus, eu te peço também pelo pastor Edivaldo, teu servo que se encontra aqui, fielmente todos os dias ele tem estado aqui, junto conosco para fazer a tua obra. Abençoa a irmã Edná, toma a tua serva na tua presença, abençoa ela com toda sorte de bênção. A pastora Débora, onde ela estiver agora, que ela possa ser ricamente alcançada, como também todos aqueles que estão enfermos, meu Pai, que o Senhor alcance com saúde, com paz, com alegria e com determinação, com fé. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, assim nós oramos, meu Senhor, e em tudo nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos te esperando, Senhor. Não nos deixa ficar, em nome de Jesus. Erga as suas mãos e recebam a bênção apostólica. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Se você quer igreja, fale amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.